Fala pessoal, professor William aqui. Nessa videoaula eu vou corrigir com vocês aqui as provas A, B e C do Banco do Brasil nas partes de atualidades do mercado financeiro e também de conhecimentos bancários. Eu já deixei aí na tela. Essa prova que está aberta, ela é a prova A, gabarito 1, tá pessoal? Eu vi que tem o gabarito 1, 2, 3, 4 e 5, então eu vou corrigir a prova A do gabarito 1, a prova B do gabarito 1 e a prova C do gabarito 1. Então quem tiver gabaritos diferentes, as questões elas só vão estar em ordens diferentes, mas você vai conseguir acompanhar da mesma maneira. Então vamos começar aqui com essa questão de atualidades do mercado financeiro, número 21. Uma das funções desempenhadas pela moeda é a de reserva de valor. No entanto, a moeda não é o único ativo que desempenha tal função. O motivo que faz com que os cidadãos retenham moeda como reserva de valor é o fato de ela oferecer um rendimento a seu detentor. Falso, né? Moeda, ela não vai oferecer nenhum rendimento para a gente. Eu não aplico na moeda e eu vou receber um juros. Isso não existe. Possuir liquidez absoluta. Sim, né? Porque o conceito de liquidez ele é o quê? Ele é a facilidade de você converter um ativo em moeda. A moeda já é a própria moeda, então você não precisa converter ela em mais nada, quer dizer que a liquidez dela é absoluta, beleza? Então essa aí é a resposta correta, B de bola. Você vê que a C, prestar algum serviço ao seu possuidor, propiciar um aumento no seu valor, ser protegida contra a inflação, estão erradas, né? Contra a inflação, obviamente não, conforme vai tendo inflação aí, isso aí vai corroendo o poder de compra daquela moeda. 22. O Registrato é um sistema criado em 2014 e administrado pelo Banco Central que permite aos cidadãos terem acesso pela internet a relatório contendo informações sobre. Deixa eu só colocar aqui um destaquezinho amarelo ali, né, para a gente saber o gabarito. Beleza. Então a 22 está falando do Registrato. O que é esse Registrato aí, pessoal? É um sistema onde eu posso acessar lá no site do Banco Central e eu vou ter um extrato sobre tudo que eu tenho de contas em todos os bancos do Brasil. Então muitas vezes a pessoa ela vai lá, abre uma conta no Santander, abre no Itaú, abre no Bradesco, só que hoje em dia ela só utiliza uma conta que ela tem no Banco do Brasil. E aí ela fala, meu Deus, eu já nem lembro onde eu tenho mais conta. Ela sai tentando buscar essas informações. Ela quer buscar informações de dívida, de cartão de crédito, e aí fica uma confusão danada, né? Então o que você basicamente pode fazer? Entra no site do Banco Central, acessa essa questão do Registrato, e aí você vai ter acesso a todos os seus dados de todas as instituições financeiras, tá? Então, respondendo aqui a questão, permite aos cidadãos terem acesso pela internet a relatório contendo informações sobre seus relacionamentos com as instituições financeiras, certo? Suas operações de crédito, operações de câmbio. Sim, eu posso ter acesso a tudo isso através do Registrato. Receitas e despesas realizadas em todos os bancos onde tem conta corrente. Não vou acessar receitas e despesas, né? Seus dados registrados juntos ao serviço de proteção de crédito também não. Relacionamento também não. Contrato de prestação de serviço também não. Beleza? Então vamos lá para 23. Um token físico, no contexto de transações bancárias, é um dispositivo eletrônico que possui um botão de ativação e um pequeno visor. O token permite gerar senhas aleatórias, temporárias e numéricas, por exemplo, de 6 dígitos. Essa senha é utilizada para dar mais segurança às transações bancárias realizadas via internet. No passado, os bancos comerciais disponibilizavam esses pequenos dispositivos aos seus clientes, de modo que pudessem ser afixados a um chaveiro. Mas, recentemente, né, nos últimos 10 anos, esses dispositivos foram sendo gradativamente substituídos para a grande maioria dos clientes por um. Né, vamos descobrir aqui. E aí, só para você lembrar, né, o tokenzinho, antigamente, de fato, era como se fosse um pequeno pendrive que você tinha que ficava gerando códigos aleatórios. Aí você tinha que olhar ele e aí você digitava lá para autorizar a sua transação. Hoje em dia isso existe, só que você tem o token no seu celular, em aplicativo, né? Você entra no aplicativo do próprio banco, aí já tem lá o token. Ele fica lá a cada, 30 segundos, fica resetando e gerando uma nova senha. Então vamos tentar buscar esse tipo de resposta, né? Então, dispositivo que continua com apenas essa funcionalidade, porém um pouco maior, mas que ainda cabe um bolso de camisa. Não, né? Você não leva mais o token físico, agora é digital. Aplicativo de cada banco instalado e configurado no celular do correntista. Essa é a resposta correta, pessoal. Tá bem tranquila essa questão. Porque se você já utiliza o Internet Banking, utiliza o Mobile Banking, né, através do seu celular, você sabe disso.
Você vai fazer uma transferência, ele pede lá um token. Você vai acessar, às vezes, autorizar uma nova transação, ele pede um token para você. Né? Então a resposta correta aqui, B de bola. 24. A partir do início de 2021, começou a primeira fase de implantação do Open Banking, sistema financeiro aberto no Brasil. As instituições financeiras participantes devem obedecer às regras definidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. O Open Banking tem, entre outros, o objetivo de criar um mercado eletrônico exclusivo para operações das fintechs. Falso, pessoal, isso aí nada a ver, né? O Open Banking é simplesmente eu poder compartilhar os meus dados com o mercado, para eu não ter que ficar fazendo um relacionamento com o banco durante anos para eu conseguir, sei lá, uma linha de crédito. Então é para todos, é para bancos, é para fintechs, não é só para criar um mercado só para as fintechs, tá? Falso. Permitir que mais instituições participem como bancos comerciais do mercado brasileiro, abrindo esse mercado. Quer dizer que então o fato de existir o Open Banking vai fazer com que surjam mais bancos comerciais, que são aqueles que captam depósito à vista, conta corrente, são os que criam moeda através do efeito multiplicador. O que isso tem a ver? Qual o sentido? Não faz sentido nenhum. Possibilitar o compartilhamento de informações mediante autorização expressa de cada cliente e a movimentação de suas respectivas contas bancárias entre diferentes instituições financeiras. Essa daqui é a resposta correta, né, pessoal? É justamente o conceito de Open Banking, não tem segredo nenhum nessa questão. Quem viu aí as aulas e entendeu esse conceito do Open Banking, com certeza acertou essa 24. E aí vocês me contam aí quantas vocês acertaram aí nos comentários, tá, pessoal? 25. Uma investidora está querendo saber a relação entre blockchain e o Bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin. Essa aqui já está correta, né? O blockchain, lembra que tem até definição lá na apostila falando, ele é como se fosse um livro-razão. Eu registro as transações, armazeno os dados das transações no blockchain, que é como se fosse uma cadeia de blocos. A cada nova informação você vai criando um novo bloco. Essa daqui já é a resposta correta, né? Vamos ver aqui a B. É a tecnologia de inteligência artificial aplicada na Bitcoin. Falso. Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos. Não, blockchain não é uma moeda. É utilizada para implementar a blockchain. Também não, tá? Tá ao contrário, basicamente. Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas. Falso. Então, vamos já entrar lá em conhecimentos bancários, tá? 31. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional. Quem fiscaliza o sistema financeiro como um todo? Aí você pode pensar, poxa, Sistema Financeiro Nacional, lembra que o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, mas ele é um órgão normativo, ele regula, traz normas, ele não vai fiscalizar, ele não coloca a mão na massa, né, William? Então não é o Conselho Monetário Nacional. É o Ministério da Economia? Também não. É o Banco Central do Brasil? Sim, né? O Banco Central ele é o responsável por administrar o sistema de pagamentos brasileiro, por fiscalizar os bancos de maneira geral. Então, ele fiscaliza o sistema financeiro nacional, ok? Banco do Brasil não e muito menos BNDES, nada a ver. Vamos lá para 32. A crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus provocou a maior fuga de capitais da história do Brasil. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central explicam que os investidores estrangeiros retiraram 31,7 bilhões do mercado brasileiro de títulos e ações só em março, abril e maio deste ano. Por isso, as retiradas somam 50,9 bilhões nos últimos 12 meses, o maior índice da série histórica do Banco Central. Considerando os efeitos sanitários, econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19 na economia global, o principal fator que justifica a tamanha fuga de capitais do Brasil no ano passado é o... Então vamos descobrir o principal fator que fez a gente ter fuga de capital. Aumento desenfreado da dívida externa. Falso, né, pessoal? A dívida externa do Brasil é baixíssima. Nós, inclusive, nós já tínhamos eliminado essa dívida. Hoje em dia ela é muito, muito pequena mesmo. É em torno de 3%, se eu não me engano, da dívida total. É bem baixa. Então não é porque aumentou a dívida externa. Aí às vezes pode até confundir, né? Você pensa, poxa, a dívida interna do Brasil é grande? Sim, porque a nossa dívida está na mão dos brasileiros e não dos estrangeiros, ok? Então A é falso, beleza? B. Aumento das taxas de juros no mercado internacional.
Não, no mercado internacional, durante o período da pandemia, eles não aumentaram a taxa de juros. Porque, imagina, desemprego, mercado travado, todo mundo parou, né? O pessoal teve lockdown. Aí você vai aumentar a taxa de juros, o que você vai dar de estímulo para as pessoas consumirem? Aí você termina de quebrar tudo de vez, né? Então não vai aumentar a taxa de juros, não. Necessidade de recursos no estrangeiro para financiar as pesquisas científicas de vacina contra o coronavírus. Então, é por conta disso, saiu do Brasil 50,9 bilhões de dólares. Não, nada a ver, né? Manipulação das taxas de câmbio nos mercados globais. Também não teve essa manipulação aí. Maior percepção de risco por parte dos estrangeiros em investir em ativos denominados em moeda brasileira. Obviamente, né, pessoal, aumentou risco. Porque aí você chega, você olha aqui para o Brasil, você pensa, olha, o Brasil, ele querendo ou não é um país emergente, né? Ele tem uma moeda que oscila bastante, o real está desvalorizando, a taxa de juros do Brasil na época estava muito baixa antes da pandemia, então não era atrativo para o pessoal investir aqui, então obviamente aumentou o nosso risco, né? Então a galera tira o dinheiro daqui e migra para os ativos de qualidade, os ativos dos Estados Unidos, ok? Então resposta correta, letra E. Vamos lá para 33, né? O principal impacto decorrente da enorme fuga de capitais do Brasil em 2020, descrita na reportagem mencionada anteriormente, foi a expressiva desvalorização do real brasileiro. Então, o principal impacto decorrente da enorme fuga de capital. Quando tem fuga de capital, você pensa assim, ó, quer dizer que está saindo os dólares daqui do mercado, né? Está saindo todos os dólares. Quando você sai os dólares, vai ficar só pouquinho, né? Então quer dizer que o dólar vale mais aqui dentro, então o dólar passa a se valorizar, consequentemente o real ele se desvaloriza. Fuga de capital, ela traz desvalorização do real. Quanto mais capital entra, é como se mais investidores estrangeiros estivessem comprando a moeda brasileira. E na hora que você compra determinada coisa, todo mundo comprando, a tendência é que ela se valorize de preço. Tá? E aí na hora que você vende, que seria o caso, estou vendendo para voltar lá para fora, você desvaloriza aquela moeda. Então essa é a resposta correta. Vamos lá para a 34. Com evidências do enorme descolamento entre as taxas de juros de curto prazo e de longo prazo no Brasil, o texto abaixo reproduz matéria jornalística publicada no início de agosto de 2020, dando conta da enorme incerteza futura associada aos impactos adversos decorrentes da crise pandêmica da Covid-19 sobre a economia brasileira. Os juros futuros encerraram os negócios desta segunda-feira em alta firme, afetados por um movimento de maior incorporação de prêmio de risco ao longo da curva a termo, especialmente nos trechos mais longos, com vencimento no longo prazo. Isso aqui está falando de estrutura temporal da taxa de juros, tá? Foi um conteúdo que a gente estudou. No fim da sessão regular, a taxa do contrato do DI para janeiro de 2021 passava de 1,87 no ajuste anterior para 1,88. A DI para janeiro de 2022 de 2,65 foi para 2,67. A do contrato para janeiro de 2023 subia de 3,76 para 3,79 e a do DI de 2025 de 5,40 para 5,47 a 27 de 6,35 para 6,43. Então o que você está vendo? Todos os juros esperados para o futuro, eles estão aumentando. Então a nossa estrutura temporal da taxa de juros, a nossa curva, ela está ficando mais inclinada, né? Quer dizer que ela está ficando mais sensível à variação da taxa de juros. Beleza. Para minorar os impactos da crise, a Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, conhecida como Orçamento de Guerra, instituiu uma diversidade de medidas nos âmbitos fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional, decorrente da pandemia da Covid-19. Dentre as medidas aprovadas, o Banco Central do Brasil ficou autorizado temporariamente a operar com instrumentos de política monetária considerados não convencionais. A medida de política monetária não convencional por parte do Banco Central que poderia ter estimulado a redução das taxas de juros de longo prazo no ano passado é a... E aí aqui você está falando de política monetária não convencional, quantitative easing, né? Quantitative easing é justamente você comprar títulos do mercado interbancário de longo prazo. E não é só título público, senão seria open market, é título privado também. Você pode comprar títulos hipotecários, pode comprar títulos de crédito que você nem tem perspectiva de que vai ter algum retorno. O Banco Central ele simplesmente quer colocar dinheiro no mercado, tá?
Então vamos descobrir aqui qual dessas alternativas é um tipo de quantitative easing, né, de política monetária não convencional. Redução da taxa de juros básica de curto prazo, isso é uma política monetária convencional. Tá? O Banco Central direto faz isso, Selic. Então, falso. Venda de título público e privado no mercado secundário. Se você vende o título público, ó, imagina o Banco Central aqui, ele pega o título público e o privado e vende para os bancos. Se ele vende para os bancos dão o que em troca para o Banco Central? Dinheiro. Então, na verdade, o Banco Central ele está retirando o dinheiro da economia. Então, você no momento de crise, você quer tirar dinheiro de circulação? Quer reduzir mais ainda a liquidez? Não, você não vai fazer isso. Tá? Então, a B está errada por conta disso, tá? Não é venda. Vamos ver a C. Compra de título público e privado no mercado secundário. Essa é a correta, porque se o Banco Central ele compra os títulos, ele está dando dinheiro para os bancos. Aí os bancos aumentam a liquidez e eles podem emprestar, eles podem fazer esse dinheiro circular. Beleza? Aqui fala de depósito compulsório, isso é uma política monetária convencional. Venda de títulos mediante operações compromissadas, também política monetária convencional. Ok? Então vamos lá para 35. E essa daí foi inclusive uma das apostas que eu tinha comentado com vocês, né, pessoal? Quantitative easing, eu fiz na minha revisão lá, porque é uma coisa que assim eu achei inédita ser cobrado em um edital, né, do Banco do Brasil, porque é uma coisa que você não vê sendo debatida aí no mercado, você não vê as pessoas falando desse tipo de política monetária. Então até tinha passado lá na revisão. Vamos lá na 35. Dentre as escolhas mais populares de investimentos, a caderneta de poupança é uma das opções mais utilizadas pelos brasileiros, sendo considerado um investimento de renda fixa. São também investimentos de renda fixa. Poxa, pessoal, se vocês estudaram comigo, vocês não podiam ter errado essa, né? Renda fixa são aqueles produtos que podem ter a rentabilidade ou pré-fixada ou pós-fixada. Pré-fixada é aquele valor absoluto, né? Ah, rende 7% ao ano. Pronto, pré-fixou. Pós-fixada rende de acordo com o benchmark, algum indicador, sei lá, o CDI. Né? Ações, é renda fixa? Não, isso é renda variável, ela varia. Não tem como você prever o rendimento de uma ação. Opção, está dentro do mercado de derivativos. Né? Mercado de derivativos também é mercado de bolsa de valores, também é renda variável. Commodity, aplica em soja, aplica em milho, aplica em boi gordo, café. Tudo isso oscila também. É impossível você definir qual que vai ser o preço do café para daqui 2 anos, 3 anos, sei lá. Você não sabe, você não tem como pré-fixar ou pós-fixar seu rendimento. CDB, sim, certificado de depósito bancário, né, pessoal? Essa é a resposta correta. ETF de ações é fundo de índice de ações. Ele busca acompanhar um determinado índice de mercado. Né? Por exemplo, o BOVA11, ele acompanha o índice Bovespa, ele vai pegar todas as ações que fazem parte do índice Bovespa, então é renda variável também. Vamos lá para 36 então. O Banco do Brasil oferece diversas linhas de crédito destinadas a custear os dispêndios realizados pelos produtores rurais. A modalidade de crédito rural oferecida pelo BB, destinada ao beneficiamento, custeio e industrialização da produção, é denominada. Ó, essa modalidade de crédito que vai tanto beneficiar, vai custear e vai tentar industrializar essa cadeia produtiva de maneira geral, ela é o Pronaf Agroindústria, beleza? Essa é a resposta correta. Esses outros aqui também nada a ver, ok? 37. O anúncio seguinte constava no site do Banco do Brasil no dia 8 de fevereiro de 2021. Financiamento de veículos. Financie o seu veículo novo ou usado com as melhores opções e taxas reduzidas até 28 de fevereiro. Durante a promoção é possível financiar carros novos e seminovos até 2 anos de fabricação com condições diferenciadas. Você pode fazer tudo sem precisar comparecer a uma agência. Basta acessar o aplicativo BB para simular as condições, escolher a opção que se encaixa no seu orçamento e finalizar a contratação com o envio dos documentos. Crédito sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto. A nota descrita em asterisco destaca que, além da análise cadastral, a aprovação do crédito está sujeita às demais condições do produto. Uma dessas condições diz respeito à garantia do financiamento, que, no caso supramencionado, será o próprio veículo a ser comprado pelo devedor. Então, nessa questão, o que ele está exigindo de você? Ele está exigindo o seguinte, simplesmente você saber, eu chego no banco e eu financio um carro, né? Financiei um carro. Só que, ao mesmo tempo, esse carro ele fica como garantia. Então, se eu deixar de pagar, o banco ele vai poder pegar esse carro como garantia e quitar o meu empréstimo.
né? Qual a modalidade de garantia que existe isso, né? Que eu vou deixar o meu bem, que eu estou usufruindo já como garantia que eu vou honrar aquele pagamento. A alienação fiduciária. Tá? Isso aí também foi uma coisa que nós passamos rápido lá na nossa revisão, na live que eu fiz aí para vocês, e eu falei sobre essa alienação fiduciária. Eu falei para vocês darem uma olhada lá, né? Então, quem olhou, lembrou, essa é a resposta correta. Vamos lá para 38. A revista inglesa The Economist publica periodicamente o famoso índice do Big Mac, que consiste em avaliar os preços em dólares do conhecido sanduíche em diferentes países na economia global. Os resultados são frequentemente replicados pela imprensa internacional, incluindo a brasileira. A metodologia de apuração é simples. Com base nas taxas de câmbios nominais das moedas nacionais em relação ao dólar, cotadas no mesmo dia, converte-se o preço do Big Mac avaliado nessas moedas para o seu respectivo valor em dólares. Considerando-se que na edição de 12 de janeiro de 2021, os cálculos da The Economist mostravam que o preço em dólares do Big Mac no Brasil estava cerca de 30% mais barato do que o sanduíche similar vendido e cotado também em dólares nos Estados Unidos. O resultado indicava que o real brasileiro estava... o preço do nosso Big Mac no Brasil está mais barato que um similar vendido e cotado nos Estados Unidos. Se está mais barato as pessoas comprarem aqui dentro, quer dizer que o nosso real ele está desvalorizado. Lembra? Se está desvalorizado, favorece exportação, não é à toa. Favorece por quê? Porque daí fica mais barato as pessoas lá de fora comprarem produtos brasileiros. Então, o que a gente teria que buscar nessa questão é justamente a alternativa que está falando que o real brasileiro está desvalorizado. Né? Valorizado em relação ao dólar? Falso. Não, aí nosso sanduíche seria mais caro em relação ao dos Estados Unidos. Seria melhor comprar lá, né? Sobrevalorizado, mesma coisa, sobrevalorizado, valorizado. Né? Subvalorizado em relação ao dólar. Essa é a resposta correta. Ok? Real desvalorizando, barateia os produtos internos, favorece a exportação. Por isso que entra mais a gente consegue vender mais para fora. 39. H é correntista da instituição financeira XYZ e mantém com essa instituição relação estável, com movimentação de recursos monetários correspondentes a 100 salários mínimos por ano. A partir de 2019, sua movimentação anual passou a ser de 1.200 salários mínimos, com aportes mensais de 100 salários mínimos. Caraca, né? A partir das regras apresentadas na Carta Circular 4001/2020 do Banco Central, nesse caso, as operações devem ser monitoradas como situações relacionadas com operações em espécie em moeda nacional com a utilização de contas de... Isso daqui, ó, essa 39, ela basicamente está falando da prevenção à lavagem de dinheiro. Olha o que acontece, a H é uma correntista. Aí ela vai lá e tem uma relação estável, né? Movimentação de recursos correspondentes a 100 salários mínimos por ano. E aí, do nada, ela passa a ser, de 1.200 salários mínimos no ano, com aporte de 100 salários mínimos mensais. Então, assim, aumentou em praticamente 12 vezes, né? Antes era 100 salários mínimos por ano, agora foi para 1.200 por ano. Então, muita coisa, né? Então, a partir dessas regras, como que o Banco Central do Brasil vai monitorar essa situação? Através das contas de depósitos. Aí você está depositando lá, você vai fazer o controle através dessas contas de depósito, não é de aplicações, não é de fundos de garantia nem preferência. Depósito faz parte da fase de colocação da prevenção à lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro é o quê? Colocação, ocultação e integração. Na fase de colocação, que é justamente onde você está depositando esse recurso, você tem aqui, depósito. E aí, para a gente finalizar essa prova A, o vídeo já está ficando longo aí, eu vou até dividir, pessoal, vou fazer a prova B em um outro vídeo e a prova C em um outro vídeo, beleza? Então, prova A. Perdão. 40. B é um gerente de determinada instituição financeira e recebe como tarefa laboral a responsabilidade de convencer os clientes a investirem na aquisição de ações de sociedade empresária que busca abrir seu capital em bolsa de valores. Após vários contatos, B consegue bater a sua meta pessoal no sentido de ter conquistado um número significativo de novos clientes decorrentes do desempenho da aludida tarefa, bem como auxiliar seus colegas de setor para que alcancem o mesmo objetivo. Uma ótima pessoa, né? Bateu a meta e ainda está querendo ajudar os amigos. A esse respeito, de acordo com o Código de Ética do Banco do Brasil, o oferecimento de serviços e produtos deve ocorrer com
individualidade. Você vai então oferecer um produto e serviço para uma pessoa pensando no seu individual? Não, você não vai fazer isso. Comedimento? Não. Parcialidade? Também não. Seria que ser imparcial. Limitação? Esse aqui eu nunca ouvi falar. Diligência? Sim, diligente, ele é basicamente o quê? O que significa essa palavra diligência? É o zelo, é o cuidado que você tem na hora de você prestar um serviço, de você oferecer um produto. Isso é ser diligente, tá? Zelo para terceiros, cuidado com terceiros, ok? Então essa é a resposta correta. Aí com isso, pessoal, nós finalizamos aqui a prova A inteira de atualidades e conhecimentos bancários. Então lá no próximo vídeo, tá? Eu falo sobre a prova B. E em outro vídeo eu falo sobre a prova C. Então já comenta aí, diz o que você achou, como que foi a prova, como você se saiu, se você conseguiu ir bem, né? Comenta aí, me diz aí como que foi essa prova aí para você, beleza, pessoal? E aí, aproveitando para lembrar, né? Eu até fiz um comentário lá no meu Instagram em respeito a isso. Se você acha que não foi bem, não passou, tá desanimado, tá desanimada, pessoal, foca nas certificações financeiras, dá para você trabalhar em banco privado, tá? Não precisa ter todo esse medo. Vai estudar CPA 10, vai estudar CPA 20, e aí você conseguindo a certificação, a chance de você entrar em banco privado, ela aumenta e muito, né? Então você pode não ter conseguido às vezes muito bem aqui no banco público, mas você pode sim passar no Itaú, perdão, pode passar no Santander, pode passar em qualquer outra instituição financeira, desde que você tenha a certificação. Então acessa lá o meu site, profcapriata.com.br, lá tem explicando sobre essas certificações, tá? E aí você, qualquer dúvida também pode entrar em contato direto comigo, mas dá uma olhada lá, isso é importantíssimo e vai te ajudar a conquistar uma vaga no mercado bancário, ok? E principalmente quem já estudou aqui já vai estar com bastante conteúdo fresquinho e vai aproveitar isso também na hora que a gente for começar lá o curso, ok? Então, tchau, tchau, pessoal. Deixa o seu like aí nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo.